Ao ler o Novo Testamento, nós nos deparamos com pessoas possuídas, maus espíritos, demônios. Você já se perguntou de onde eles vieram? Fica até o final desse vídeo, que esse é o assunto de hoje. Manishma, Zebseder, Anibseder, Shalom, sejam todos muito bem-vindos ao canal Caminho Israelita. Esse é um assunto que eu considero importante. Para vencer uma luta, é muito importante que você conheça os seus inimigos. E se tratando dos demônios, a teoria mais comum é que eles tenham sido maus espíritos, seguidores de Satã no céu que eles herdaram. Mas será que isso é verdade? Se nós começarmos pelo livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 4, nós leremos o seguinte: Haviam naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que existiram na antiguidade, os homens de fama. Eu quero que você preste atenção neste texto, porque aqui nós temos algumas palavras importantes. A primeira é Hanefilim, Hayá, Baaretz, Bayamim, e haviam os Néfilins naquele tempo. Néfilim significa caído. Então haviam os caídos naquele tempo, naqueles dias. E aí nós vamos ver o seguinte: Kahem, Vegan, Ahari, Kenasher, Ibaul, Binei, Elohim, Elbanot, Adam. E também depois, quando os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens. Veja que nós temos uma referência que não apenas antes do dilúvio, naqueles dias, mas também depois houveram nefilins na terra. E sempre que nós vamos deparar com as figuras de gigantes, nós vemos isso ocorrendo também depois do dilúvio. Uma confirmação do texto de Gênesis. Mas o que os Nephilim têm a ver com os espíritos malignos? Pois bem, no livro de Enoque, capítulo 15, versículo 8 a 12, para quem não sabe, o livro de Enoque é um livro apócrifo. Ele não está dentro da Bíblia, mas ele é citado dentro da Bíblia. E ele é considerado pela comunidade etíope e tantas outras comunidades. 1 Enoque, capítulo 15, versículo 8 a 12. E agora, os gigantes, que são produzidos a partir do espírito e da carne, serão chamados espíritos malignos sobre a terra. E na terra será a sua habitação. Espíritos malignos procederam de seus corpos, porque eles nasceram dos homens e dos santos vigilantes. É a sua origem primária. Eles serão espíritos malignos sobre a terra, e espíritos malignos serão chamados. Quanto aos espíritos dos céus, no céu será sua morada. Mas quanto aos espíritos da terra, que nasceram sobre a terra, na terra será sua morada. E os espíritos dos gigantes afligirão, oprimirão, destruirão, atacarão, lutarão e causarão desordem sobre a terra. Eles não comerão nem terão sede e serão invisíveis. O texto de Enoque nos diz que os gigantes, filhos dos Nephilim, que Nephilim significa caídos, são sentinelas. Estes seriam os maus espíritos. Também no texto apócrifo de Jubileus, capítulo 10, versículo 1 a 9, nós vamos encontrar um relato semelhante. E então os filhos dos anjos, aqueles gigantes, começaram a morrer, e seus corpos pereceram. Seus espíritos saíram de seus corpos, pois eles eram seres criados de uma mistura de espírito e carne, e eram mortais, e por isso foram destruídos. Mas os espíritos que saíram de seus corpos eram espíritos malignos sobre a terra. Os espíritos dos gigantes oprimirão, corromperão, cairão, atacarão e lutarão, e causarão destruição sobre a terra, e farão mal. Em Jubileus, mais uma vez, nós vemos a referência aos filhos dos anjos, os chamados gigantes. Mas quem são esses gigantes que nós costumamos chamar de Nephilim? E será que isso aconteceu depois do dilúvio? Ora, como nós já falamos no texto de Gênesis, diz que não apenas naqueles dias, mas também depois, quando os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens. Evidências de que isso aconteceu depois do dilúvio vêm das próprias palavras do apóstolo Paulo. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 10, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Sendo assim, a mulher deve trazer sobre a cabeça o sinal da sua submissão, por causa dos anjos. Ora, se fosse um acontecimento isolado da antiguidade, por que Paulo alertaria que as mulheres deviam cobrir a sua cabeça em submissão por causa dos anjos?
É óbvio que isso aconteceu também após o dilúvio. Mas quem são esses filhos dos anjos? Como é que eles são chamados? Se nós formos aqui em Números, nós vamos ler o seguinte: quando os espias de Israel foram até a terra prometida para analisar como era a terra, eles trouxeram o seguinte relato ao povo de Israel: o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E ali vimos também os filhos de Anak. Aí você deve estar perguntando, mas o que os filhos de Anak têm a ver com os gigantes? Bom, nós vamos observar em alguns outros textos, como o texto de Deuteronômio capítulo 2, que esses gigantes eles eram conhecidos por nomes diferentes em determinadas regiões, mas eles tinham sim um nome. E qual era esse nome? E os Emins antes habitaram nesta terra, um povo muito numeroso e alto como os gigantes. Versículo 11. Também estes foram considerados gigantes como os Anaquins, e os moabitas os chamavam de Emins. Aqui na palavra gigante, eu quero que você preste atenção no texto hebraico, do versículo 11. Refaim viashvu, eles foram considerados Refaim. Essa palavrinha aqui, eu estou grifando aqui. Eles eram conhecidos como Refaíns. Se você ler em Gênesis, você vai ver que Kedorlaomer e outros reis, eles guerrearam com os Refaim. Você vai ouvir falar do Vale dos Refaim, conhecido como Vale dos Gigantes. Então, esses gigantes, eles eram conhecidos como Refaim, ou Emins, ou Anaquins, dependendo da localidade, dependendo do idioma que aquelas pessoas falassem. Mas como é que a gente consegue provar dentro da nossa Bíblia que esses gigantes se tornaram maus espíritos? Porque até agora a gente só viu o texto apócrifo. O relato de que esses gigantes são maus espíritos está dentro da Bíblia, só que as traduções não nos permitem ver. Como é o caso do texto de Isaías, capítulo 14, versículo 9. O Sheol, desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda, e despertou por ti os mortos. Veja que a tradução vai trazer mortos, mas no texto hebraico nós vamos ver Sheol, Mitahat, Regazar, Lecha, Dekreat, Goecha, Orev, Lecha, Refaim. Então, aonde está espírito dos mortos, em Isaías capítulo 14, versículo 9, na verdade a palavra ali é Refaim. A tradução correta seria: o inferno, o Sheol, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda, e despertou por ti os Refaíms, todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos todos os reis. Esses reis são os Refaim. Em outros textos nós temos também omissão da palavra Refaim na Bíblia em português, como é o caso de Provérbios 21:16. Em português nós vamos ler: o homem que anda desviado do caminho do entendimento na congregação dos mortos repousará. Mas nós formos no texto hebraico, nós vamos ver aqui, olha só, Refaim e Neuchá. Olha só, Refaim, novamente. Traduziram como espírito dos mortos. Talvez para esconder isso de você, talvez por falta de compreensão, mas os filhos dos gigantes são descritos como congregação dos mortos, como habitantes do Sheol, e não apenas esses textos, tá? Nós formos aqui em Provérbios capítulo 9, versículo 18, também vamos ver. Mas não sabem que ali estão os mortos. Novamente, nós somos no texto hebraico, Refaim. Mas não sabem que ali estão os Refaim, os seus convidados, estão nas profundezas do Sheol. Veja aqui a palavra Sheol, que eles colocam como inferno. Então, esses filhos dos gigantes são os que habitam as profundezas do Sheol. São esses que habitam o que a igreja costuma chamar de inferno. E mais impressionante ainda em Jó, capítulo 26, versículo 5. Os mortos tremem debaixo das águas com seus moradores. Essa é a tradução. Porém, o texto hebraico nos traz Ha-Refaim, Yehulalu, Mitahat, Ma'im, Beshkachilem. E aí no versículo 6, é muito importante que vocês prestem atenção sobre o versículo 6, ele vai dizer: Aron Sheol Negdor Ain Set Li Abadon. O Sheol está nu perante deles, onde eles estão no Abadon. Os mortos
tradução mais correta seria: os Refaim tremem debaixo do Abaddon, com os que ali habitam. A palavra Abaddon, ela é citada no livro de Apocalipse. O anjo do abismo, que tem a chave do abismo, ele é conhecido em grego como Apolion e em hebraico como Abaddon. E abaixo de Abaddon estão os Refaim. Tá, aqui nós vimos que esses seres se tornaram habitantes do Sheol. Mas quando foi que eles começaram a atormentar as pessoas, ter contato com a terra? Como foi que isso aconteceu? Bom, e aí nós temos, dentro da história, as tabuletas de Ugarit, que trazem textos mencionando os Refaim, esses seres, e como é que eles faziam contato com esses seres, para que esses seres interagissem com a humanidade. O texto Refaim de Ugarit, também conhecido como Ciclo de Baal, nós lemos o seguinte: os Refaim de Baal, os Refaim de Sheol, eles descem, eles chegam. Um texto de Ugarit que menciona diretamente os Refaim de Baal e do Sheol. Também na tábua ritual dos Refaim, conhecido como KTU 1.20, nós vamos ver um ritual de invocação desses seres, como é comum hoje, que era conhecido por banquetes. O trecho do KTO 1.20 diz: convocai os Refaim, os heróis de Antano, que eles subam para o banquete, que eles comam, que eles bebam. Veja que, já naquele período, aqui nós estamos falando de um texto mais ou menos do ano 1400 a.C., haviam invocações desses seres, rituais, oferendas, e não somente nos textos Ugarit, que trazem os Refaim ou Refaim. Também textos egípcios, como as instruções para Mercari. Nós lemos: honra os mortos Refaim, para que eles te ajudem, pois os nobres e os antigos reis são poderosos, e eles podem interceder pelos justos e corrigir o mal. Lembra que em Gênesis dizia que eles eram os poderosos da antiguidade? Que Isaías diz que o espírito dos mortos, Refaíns, eram os reis? Nesse texto egípcio, Mercari, nós também vemos essa referência. Uma convocação pedindo honra aos Refaim para que eles ajudassem, que eles eram nobres e antigos reis. Também no Hino a Nergal, um texto sumeriano, nós lemos o seguinte, aqui na versão babilônica: levante os Refaim, Utuku e Gidim. Gidim, que no hebraico seria Giborim, da terra, os espíritos inquietos, assombrações, que eles sejam apaziguados com oferendas. Está cada vez mais ficando evidente de que haviam contatos rituais para comunicação com esses seres, para trazer esses seres. Eles simplesmente não vagavam sobre a terra e tinham contato com as pessoas, eles eram convocados. Isso pode ser visto também na mitologia hitita, no texto hitita de convocação. Na tabuleta hitita está escrito o seguinte: ó espírito dos reis Gaborum, em hebraico Giborim, descansem nas profundezas. Nós lhe oferecemos este banquete sagrado. Descansem em paz, ó ancestrais. Protejam a nossa casa. E aqui você vai falar, mas não está mencionando Refaim. Eles são chamados, em dois textos aí pelo menos, de Giborim. Sim, os Refaim são chamados de Giborim. Se nós voltarmos em Gênesis, capítulo 6, vamos voltar aqui, no versículo 4, nós vamos ver que eles eram os poderosos da antiguidade. E a palavra poderosa aqui no texto hebraico é Giborim. A mesma menção que fazem em outros povos. Isso era conhecido por todos os povos antigos. Em um resumo, os sentinelas dos céus, os filhos de Deus, eles desceram à terra, tomaram mulheres e coabitaram com elas, e tiveram filhos. Esses filhos se tornaram Refaíns, gigantes. Esses gigantes, por não terem sido feitos na terra, ao morrerem, seus espíritos se tornaram maus espíritos, e que passaram a ser invocados por povos, e assim atormentar a humanidade. É por isso que você vê, dentro do ocultismo, muitos rituais de invocação, muitos rituais de sacrifício. Em algumas religiões, fazem oferendas aos espíritos com comida, bebida, porque isso é um costume antigo, para ter contato com esses maus espíritos, esses demônios. E este é um vídeo importante porque a partir do momento que você sabe contra o que você está lutando, você se prepara melhor. Você sabe que não são espíritos de pessoas que morreram, pessoas justas ou injustas e iníquas, mas sim espíritos enganadores, espíritos daqueles que foram gerados da corrupção celestial com os humanos. E como dizia
Rabi Shaul, o apóstolo Paulo, pois a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é espiritual. Eu espero que esse vídeo tenha servido de alguma ajuda para você. Você sabia disso? Deixa aí nos comentários o que você achou. Não deixe de se inscrever no canal para ajudar o canal a continuar crescendo, para que a gente consiga continuar levando a mensagem. E ativa as notificações para que quando lançar vídeo, não é sempre que eu estou lançando, mas agora eu vou vir com mais frequência aqui. Shalom, shalom a todos, Lehi Traot. Até mais.